Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso encontro do grupo de leitura do Capital. Estamos lendo o livro 3, mais especificamente hoje a gente começa o capítulo 38, sobre a renda diferencial, considerações gerais, né? Então vamos lá. Em nosso exame da renda fundiária, partiremos do pressuposto de que os produtos que pagam tal renda, nos quais parte do mais-valor e, por conseguinte, também parte do preço total, se resolvem em renda. Abre parênteses. Para nosso propósito, bastará considerar os produtos agrícolas ou os produtos da mineração. Fecha parênteses. Ou seja, que os produtos do solo ou da mineração, como todas as demais mercadorias, são vendidos ao preço de produção. Em outras palavras, que seus preços de venda são formados por seus elementos de custo, abre parênteses, ao valor dos capitais constante e variável consumidos, fecha parênteses, acrescido de um lucro, determinado pela taxa geral de lucro e calculado sobre o capital total adiantado, consumido ou não. Suponhamos, pois, que o preço médio de venda desses produtos seja igual a seu preço de produção. Surge, então, a questão de como é possível para a renda fundiária desenvolver-se sob tal pressuposto. Isto é, de como é possível transformar-se parte do lucro em renda fundiária e, por conseguinte, de como parte do preço da mercadoria pode recair nas mãos do proprietário fundiário. Para demonstrar o caráter geral dessa forma da renda fundiária, partiremos do suposto de que as fábricas de um país sejam movidas preponderantemente por máquinas a vapor, embora uma pequena quantidade seja movida por quedas d'água naturais. Suponhamos que o preço de produção naqueles ramos da indústria seja de 115 unidades monetárias, por uma massa de mercadorias na qual se consumiu um capital de 100. Os 15% de lucro são calculados não só sobre o capital consumido de 100, mas sobre o capital total empregado na produção desse valor mercantil. Esse preço de produção, como já expusemos, está determinado não pelo preço de custo de cada industrial produtor em particular, mas pelo preço de custo que custa a mercadoria, em média, sob as condições médias do capital em toda a esfera da produção. Com efeito, o preço de produção de mercado, o preço médio de mercado, em contraste com suas oscilações. Em geral, é na figura do preço de mercado, e mais ainda, na figura do preço regulador de mercado, ou preço de produção de mercado, que se apresenta a natureza do valor das mercadorias. O fato de ele ser determinado não pelo tempo de trabalho necessário para a produção de uma quantidade determinada de mercadorias, ou de mercadorias isoladas produzidas individualmente. Em suma, não pelo tempo de trabalho necessário para um único produtor determinado, mas pelo tempo de trabalho socialmente necessário, o tempo de trabalho requerido para produzir, sob a média dada das condições sociais de produção, a quantidade total socialmente exigida das espécies de mercadorias que se encontram no mercado. Só um segundinho. E começou a chover, eu tenho que fechar, senão vou continuar aqui então. Como as proporções numéricas determinadas são aqui totalmente indiferentes, suponhamos que o preço de custo nas fábricas movidas à energia hidráulica seja de apenas 90 unidades monetárias em vez de 100. Como o preço de produção da massa dessas mercadorias, preço que regula o mercado, é igual a 115, com um lucro de 15%, os fabricantes
que tem suas máquinas movidas a energia hidráulica também venderiam a 115, isto é, ao preço médio regulador de mercado. Assim, seu lucro seria de 25 em vez de 15. O preço de produção regulador lhes permitiria obter um lucro extra de 10%. Não porque venderiam a mercadoria acima do preço de produção, mas porque a venderiam pelo preço de produção. Porque ela seria produzida ou porque seu capital funcionaria sob condições excepcionalmente favoráveis, que se encontram acima do nível médio dominante nessa esfera. Duas coisas se mostram de imediato. 2 pontos. Primeira, o lucro extra dos produtores que empregam como força motriz as quedas d'água naturais se comporta, de início, como qualquer lucro extra, abre parênteses, e já desenvolvemos essa categoria ao tratarmos dos preços de produção, fecha parênteses, que não seja resultado fortuito de transações no interior do processo de circulação, de flutuações acidentais dos preços de mercado. Portanto, esse lucro extra é também igual à diferença entre o preço de produção individual desses produtores favorecidos e o preço de produção social geral, regulador do mercado, de toda essa esfera da produção. Essa diferença é igual ao excedente do preço geral de produção da mercadoria acima de seu preço individual de produção. Os dois limites reguladores desse excedente são, por um lado, o preço de custo individual e, por conseguinte, o preço individual de produção. Por outro, o preço geral de produção. O valor da mercadoria produzida com a queda d'água é menor porque, para sua produção, é requerida uma quantidade menor de trabalho. Quer dizer, menos trabalho entra em forma objetivada como parte do capital constante. O trabalho aqui empregado é mais produtivo. Sua força produtiva individual é maior que o trabalho empregado na maioria das fábricas do mesmo tipo. Sua força produtiva maior se mostra no fato de que, para produzir a mesma massa de mercadorias, ela necessita de uma quantidade menor de capital constante, uma quantidade menor de trabalho objetivada que as outras. Além disso, ela requer uma quantidade menor de trabalho vivo, já que a roda hidráulica não necessita ser aquecida. Só acho que pausar aqui só um ponto, porque às vezes o raciocínio vai também se perdendo, né? Mas aqui ele está pegando o caso, né? O exemplo que ele está dando é de uma produção qualquer aí, uma produção, sei lá, do que seja, que, digamos, sob as condições vigentes, né? Vende a um preço, vamos dizer assim, de produção, não produz a um preço de produção de 115. Mas um determinado capital tem uma vantagem, e essa vantagem parece que com uma coisa da roda d'água, né? Tem uma força hidráulica que em outras unidades de produção não tem, e isso, de certa medida, faz com que apareça um lucro extra, né? É o que ele está chamando, porque, na verdade, todo mundo vende não vende, todo mundo produz ao preço de produção vigente, né? Mas na hora da venda, a concorrência vai, vamos dizer assim, aparecer esse lucro extra aí desse capital com essa vantagem, né? E aí só estou falando isso porque aqui ele fala uma coisa que às vezes pode induzir a uma certa confusão, né? Pelo menos para mim. Que ele diz aqui o seguinte, né? O trabalho aqui, como é que é? Ó,
o valor da mercadoria produzida com a queda d'água é menor porque, para sua produção, é requerida uma quantidade menor de trabalho. E aí, especificamente no caso do capital constante. Então, ele está falando de trabalho morto, né? Mas, na verdade, eu acho que o ponto mesmo é uma maneira de ver a coisa, né? Mas eu acho que o ponto mesmo é isso aqui, né? Que, na verdade, o trabalho empregado é mais produtivo, né? Ele consegue ter enfim, uma força produtiva maior, né? Mas é isso, só pausar aqui para fazer esse pequeno reforço aí do que o Marx disse. O Caio, vai lá, Caio. Não, só no caso seria menos capital constante, porque, vamos supor, se você está falando máquina a vapor, ela consome carvão, certo? Então você tem que investir o capital constante do carvão que vai ser absorvido na produção de máquina. Se ela é uma roda hidráulica, você não tem o custo, você não paga pela água, né? Em teoria. Imagino que no século XIX os caras não tinham água, né? Então, enfim, um ponto fundamental que pode vir de diversas formas de acordo com a tecnologia, eu acho, né? Porque, vamos dizer assim, o produto, vamos supor que as duas produzem 1.000 peças por hora. A máquina hidráulica não vai consumir carvão, portanto, menos custo de capital constante. Então, por isso, mais eficiente. Mas, sei lá. Mas, assim, acho que em termos gerais, isso é para significar, assim, para o Marx que esse uso de uma vantagem proveniente da terra deve necessariamente reduzir o preço de custo, né? Reduzir o preço de custo significa três coisas, né? Reduzir capital constante circulante, né? Matéria-prima, que o Caio estava falando e tal. A depreciação também, teoricamente, também deveria reduzir, portanto, o jeito que o capital fixo entra na... Nesse caso, nesse exemplo aqui, talvez não fique tão claro, mas para outros exemplos, deveria também ser capaz de reduzir depreciação e reduzir capital variável, né? Reduzir a quantidade de trabalhadores que estão necessários para operar esse processo produtivo, né? E aí, no final das contas, concordo, assim, basicamente o Marx está falando isso trabalho, o trabalho está sendo mais produtivamente utilizado, né, nessa produção, ou é trabalho potenciado, né, como ele já falou lá no livro 1, né, do Capital. Tanto que ele faz questão de falar aqui que, por enquanto, não faz a menor diferença aqui, né, porque ele não explicou ainda qual é a diferença entre essa força produtiva da terra que está dando uma vantagem para o capital, ou se isso aqui fosse meramente uma vantagem técnica de qualquer capital, né? Por enquanto é quase que a mesma coisa, na verdade. Bons apontamentos aí. Essa vantagem, né? Tem uma vantagem aí que aparece, como está destacado aqui, né? No que a Raquel estava falando, redução no preço de custo, né? Então, só que a gente parou exatamente aqui, né? Essa força produtiva individual maior do trabalho empregado reduz o valor e o preço de custo, e com isso, o preço de produção da mercadoria. Para o industrial, isso se apresenta da seguinte forma, 2 pontos. O preço de custo da mercadoria é menor. Ele precisa pagar menos trabalho objetivado e também menos salário por menos força viva de trabalho empregada. Como o preço de custo de sua mercadoria é menor, o preço de produção individual também é. Para ele, o preço de custo é 90 unidades monetárias, não 100. Portanto, seu preço de produção individual teria de ser 103,5, não 115. Que aí só substituir lá na formulazinha do preço de produção, né? Daria isso. A diferença entre seu preço de produção individual e o geral está limitada pela diferença entre seu preço de custo individual e o geral. Essa é uma das grandezas que constituem os limites para seu lucro extra. A outra é a grandeza do preço de produção geral,
no qual a taxa geral de lucro entra como um dos fatores reguladores. Se o carvão barateasse, diminuiria a diferença entre seu preço de custo individual e seu preço de custo geral. Por conseguinte, diminuiria também o lucro extra desse industrial. Se tivesse de vender a mercadoria a seu valor individual ou ao preço de produção determinado por seu valor individual, a diferença desapareceria. Ela resulta, por um lado, do fato de que a mercadoria é vendida ao preço geral de mercado, ao preço em torno do qual gravitam os preços individuais da concorrência. Por outro lado, do fato de que a maior força produtiva individual do trabalho que ela põe em movimento beneficia não os trabalhadores, mas, como ocorre com toda a força produtiva do trabalho, o empregador. Resulta, enfim, do fato de que ela se apresenta como força produtiva do capital. Aqui não, só um pausa de novo, desculpa pausar, mas aqui ele está falando, faz uma formulação, né? Como toda força produtiva, como ocorre com toda a força produtiva do trabalho, na verdade, beneficia o empregador, né? E é claro, aqui pressupondo uma propriedade privada dos meios de produção. Mas, ao mesmo tempo, né, aí tem todo um debate, né? Será que essa vantagem poderia ser capturada, pensa no produção extrativista, né, por meio de empresas estatais ou alguma outra coisa, captura dessa renda da terra para alguma finalidade outra, né? Isso o Marx não fala, né, mas do que ele está dizendo daria para a gente, pelo menos, formular o questionamento, né? Claro, que aqui não, né? Porque se é propriedade privada dos meios de produção, né? Então, realmente, aí vai ser uma apropriação privada dessa vantagem. Voltando para o texto, como um dos limites desse lucro extra é o nível geral de produção, é o nível do preço geral de produção, perdão, do qual o nível da taxa geral de lucro constitui um dos fatores, o lucro extra só pode surgir da diferença entre o preço de produção geral e o individual. E, por conseguinte, da diferença entre a taxa individual e a taxa geral de lucro. Um excedente acima dessa diferença pressupõe a venda do produto acima do preço de produção regulado pelo mercado. Segunda, essa foi a primeira, na verdade, o que o Marx falou até agora, né? Duas coisas que se mostram de imediato, né? Então, ele falou a primeira, agora a segunda. Até aqui, o lucro extra do fabricante, que emprega a queda d'água natural no lugar do vapor como força motriz, não se diferencia de modo nenhum de outro lucro extra. Todo lucro extra normal, isto é, não produzido por vendas fortuitas, nem por flutuações no preço de mercado, está determinado pela diferença entre o preço de produção individual das mercadorias desse capital particular e o preço geral de produção que regula o preço de mercado das mercadorias do capital empregado nessa esfera de produção em geral, ou o preço de mercado das mercadorias do capital total investido nessa esfera da produção. Agora vem a diferença. A que circunstância o fabricante deve, no caso presente, seu lucro extra? O excedente que ele embolsa pessoalmente por meio do preço de produção regulado pela taxa geral de lucro? Pergunta. Em primeiro lugar, há uma força natural, a força motriz da queda d'água, que é dada pela natureza, diferentemente do carvão, que transforma a água em vapor. É produto do trabalho e, por conseguinte, tem valor. Custa algo, que deve ser pago mediante um equivalente. É um agente natural da produção, em cuja geração não entra trabalho nenhum.
Isso não é tudo. O fabricante que trabalha com a máquina a vapor também emprega forças naturais que nada lhe custam, mas que tornam mais produtivo o trabalho, e assim barateando a produção dos meios de subsistência requeridos pelos trabalhadores. Elevam o mais-valor e, por conseguinte, o lucro. Forças naturais, portanto, que são tão monopolizadas pelo capital quanto as forças naturais sociais do trabalho, que provêm da cooperação, da divisão do trabalho, etc. O fabricante paga o carvão, mas não a capacidade da água de alterar sua composição, de transformar-se em vapor, nem a elasticidade do vapor, etc. Esse monopólio das forças naturais, isto é, do incremento da força de trabalho ocasionado por elas, é comum a todo capital que trabalha com máquinas de vapor. Ele pode aumentar a parte do produto do trabalho que representa mais valor em proporção à parte que se transforma em salário. Na medida em que o faz, provoca um aumento da taxa geral de lucro, mas não cria lucro extra, que consiste precisamente no excedente do lucro individual acima do lucro médio. O fato de que o emprego de uma força natural, a queda d'água, crie lucro extra, não pode, portanto, derivar apenas de o aumento da força produtiva do trabalho, se dever, nesse caso, ao emprego de uma força natural. É preciso que outras circunstâncias modificadoras entrem em ação. Pelo contrário, o mero emprego de forças naturais na indústria pode influir sobre o nível da taxa geral de lucro, porquanto repercute na massa do trabalho requerido para a produção de meios de subsistência necessários. Não cria, por si mesmo, uma divergência em relação à taxa geral de lucro, e aqui se trata precisamente desta última. Além disso, o lucro extra que um capital individual costuma realizar numa esfera particular da produção, pois as divergências das taxas de lucro entre as esferas particulares de produção se nivelam continuamente para formar a taxa média de lucro, provém, abstraindo das divergências meramente acidentais, de uma redução do preço de custo, isto é, dos custos de produção, a qual pode derivar da circunstância de que se emprega capital em quantidades superiores àquelas que são empregadas em média. E, com isso, reduzem-se os custos fortuitos, né, gastos fortuitos, acho que o Marx custos traduziu. fixos. Fofré seria tipo custos fixos? Sim, eu penso que sim. Aqui está como falsos custos. Mas Mas é porque acho que essa expressão apareceu já em outro momento são também, né? custos administrativos, custos de manutenção, custos da mecânica que vai consertar máquinas, coisas desse tipo. É o que o Marx chamaria de, lá no livro 2, dos custos de circulação, né? Não, circulação é outra coisa. A circulação é transporte, armazenagem. Aí são custos da fábrica. A fábrica, para funcionar, precisa de um cara que trata da caldeira, do pessoal que faz manutenção mecânica, do pessoal que faz a programação da produção, dos apontadores de produção, enfim, de todos esses custos indiretos, né? Certo. Bom, então tá explicado aí. Você falou que aparece na civilização brasileira, como é que aparece, Raquel? Falsos custos. Falsos custos. Falsos custos de produção, né? Talvez. Que faz parte da própria produção, né? Mas, enfim, essa é outra coisa. Eu agradeço aí o esclarecimento. Vamos continuar, então, a leitura, né?
Então, com isso, reduzem-se esses custos falsos aí, né, da produção. Enquanto as causas gerais do aumento da força produtiva do trabalho, entre parênteses, cooperação, divisão, etc., podem operar com um grau maior de intensidade, porque o fazem em um campo de trabalho maior. Ou, então, da circunstância de que, abstraindo do volume do capital atuante, sejam empregados melhores métodos de trabalho, novas invenções, máquinas aperfeiçoadas, segredos químicos de fabricação, etc. Em suma, meios e métodos de produção novos, aperfeiçoados e situados acima do nível médio. A redução do preço de custo e o lucro extra daí resultante tem origem aqui na maneira como o capital operante é investido. Eles provêm, de fato, do fato de que há massas excepcionalmente grandes concentradas numa só mão, circunstância que desaparece quando se empregam, em média, massas de capital de mesma grandeza, ou de que um capital de determinada grandeza funciona de maneira especialmente produtiva, circunstância que desaparece quando o método de produção excepcional se generaliza ou é superado por outro ainda mais desenvolvido. Portanto, a causa do lucro extra emana aqui do próprio capital, a parênteses no qual está incluído o trabalho que ele mesmo põe em movimento. Fecha parênteses. Seja de uma diferença de grandeza do capital empregado, seja de um emprego mais adequado desse capital. Em si mesmo, nada impede que todo o capital seja investido na mesma esfera de produção e da mesma maneira. Pelo contrário, a concorrência entre os capitais tende a nivelar cada vez mais essas diferenças. A determinação do valor pelo tempo de trabalho socialmente necessário se impõe por meio do barateamento das mercadorias e pela obrigação de produzi-las sob as mesmas condições favoráveis. O que ocorre no caso do lucro extra do fabricante que utiliza a queda d'água é diferente. O aumento da força produtiva do trabalho por ele empregado não provém do capital e do próprio trabalho, nem do mero emprego de uma força natural diferente do capital e do trabalho, porém, incorporada ao capital. Ele provém da maior força produtiva natural espontânea do trabalho, vinculada à utilização de uma força natural, que não se encontra à disposição de todo o capital na mesma esfera da produção, como, por exemplo, a eletricidade do vapor, e cuja utilização, portanto, não é uma coisa óbvia a partir do momento em que o capital é investido nessa esfera. Porém, ao contrário de uma força natural monopolizável, que, como a queda d'água, só se encontra à mercê daqueles que dispõem de determinadas porções do globo terrestre e seus apêndices. A existência dessa condição natural de maior força produtiva do trabalho não depende em absoluto do capital, diferentemente, portanto, do modo que qualquer capital pode transformar água em vapor. Ela só se encontra na natureza, de maneira localizada, e onde não está presente, não pode ser produzida mediante determinados embolsos de capital. Não está ligada a produtos que podem ser criados pelo trabalho, como máquinas, carvão, etc., mas sim a determinadas condições naturais de determinadas partes do solo. A parcela dos fabricantes que possui as quedas d'água exclui do emprego dessa força natural a parcela que não as possui, porque o solo é limitado. E ainda mais o solo dotado de energia hidráulica. Isso não exclui o fato de que, embora a quantidade de quedas d'água naturais de um país seja limitada, é possível aumentar a quantidade de energia hidráulica utilizável na indústria. A queda d'água pode ser artificialmente desviada para aproveitar por completo sua força motriz.
Conforme o caso, há a possibilidade de se aperfeiçoar a roda hidráulica para utilizar o máximo de energia hidráulica. Quando a roda comum não é adequada ao volume de água, podem empregar turbinas, etc. A posse dessa força natural constitui um monopólio nas mãos de seu possuidor, uma condição de elevada força produtiva do capital investido que não pode ser engendrada pelo próprio processo de produção do capital. Vou terminar o parágrafo e eu vejo a nota. Essa força natural, assim monopolizável, está sempre ligada à terra. Tal força natural não faz parte das condições gerais da esfera de produção em questão, tampouco daquelas condições desta última que podem ser universalmente produzidas. Tem uma nota 33 aqui, um pouco atrás, né, que a gente olha, sobre o lucro extra. Na verdade, esse é um texto aqui que ele está falando, eu não sei de quem que é o autor, né? Que é Inquire into those principles, enfim, contra Malthus, né? Voltando aqui para o texto. Pois Só não? um comentário, porque acho que esse parágrafo é muito importante. Assim, o Marx está finalmente, né, dizendo com todas as letras para ele diferencia a renda da terra do lucro extra que ele tinha descrito lá no livro 1, né, que é justamente o fato, então, de que essa vantagem que a terra garante para o capital, ela não vai se diluir na concorrência como as demais vantagens ali que ele descreveu antes, né? Qualquer possibilidade técnica, máquina aperfeiçoada, segredo químico de fabricação, tudo mais, tudo isso pode se diluir na concorrência. Essas vantagens aqui que a terra pode fornecer não vão se diluir na concorrência, né? Eu acho que isso aqui fica mais claro. O exemplo do Marx aqui talvez não seja, digamos, o melhor de todos, assim, para entender uma coisa que não se dilui na concorrência, mas quando a gente pensa, tipo, por exemplo, na diferença de qualidade de um minério, por exemplo, né, que é encontrado num dado lugar e não é encontrado no outro, é difícil reproduzir isso na concorrência, né? Isso vai permanecer sendo uma vantagem, né, do proprietário daquele solo, né? Então, eu acho que essa parte aqui é muito importante para entender por que esse lucro extra aqui se converte em renda da terra. Porque que ele não é só um lucro extra que em algum momento vai se diluir na concorrência. Porque até agora, né, ele está falando de um jeito como se esse lucro extra também a gente pudesse observar em outros ramos da produção, né, não apenas na produção diretamente da terra, né, mas aí você tem um ponto, né, tem certos aspectos, né, certas qualidades de terra, né, que tem uma certa produção, né, diferenciada, enfim. É muito mais difícil, né, essa coisa da qualidade do minério, né, porque depende de fatores que estão fora, né, de uma certa ação humana. Né? Bom, então paramos aqui, vou continuar então. Suponhamos agora que as quedas d'água, assim como o solo a que pertencem, se encontrem nas mãos de sujeitos considerados donos dessas partes do planeta e que decidam excluir o investimento do capital na queda d'água e seu uso pelo capital. Eles podem autorizar ou negar a utilização. Mas o capital não pode criar a queda d'água por si só. O lucro extra que se obtém ao utilizar a queda d'água não emana, assim, do capital, mas do emprego de uma força natural monopolizável e monopolizada. Sob essas circunstâncias, o lucro extra se converte em renda fundiária. Quer dizer, é embolsado pelo proprietário da queda d'água.
Se o fabricante paga a este último 10 unidades monetárias anuais pela queda d'água, seu lucro é de 15 unidades monetárias menos 15% sobre as 100 unidades monetárias adiantadas, né, as quais se acrescentam, então, os custos de produção. E a situação é tão boa quanto a de todos os demais capitalistas de sua esfera da produção que trabalham com vapor, ou possivelmente melhor. E nada alteraria as coisas se o próprio capitalista fosse o proprietário da queda d'água. Nesse caso, ele continuaria a obter um lucro extra de 10, não como capitalista, mas como proprietário da queda d'água. E justamente por esse excedente não derivar de seu capital como tal, mas no fato de dispor de uma força natural limitada, separada de seu capital e passível de ser monopolizada, é que ele se converte em renda da terra. Primeiro, 2 pontos. Essa renda, evidentemente, é sempre diferencial, pois não entra de maneira decisiva no preço de produção geral da mercadoria, mas o pressupõe. Ela deriva da diferença entre o preço de produção individual do capital individual, que tem à disposição a força natural monopolizada, e o preço de produção geral do capital investido nessa esfera de produção. Segundo, essa renda fundiária não tem origem no aumento absoluto da força produtiva do capital empregado, nem do trabalho por ele apropriado, aumento que, em geral, só pode reduzir o valor das mercadorias, mas da maior produtividade relativa de determinados capitais individuais investidos numa esfera da produção, em comparação com os investimentos de capital excluídos dessas condições favoráveis excepcionais, criadas pela natureza da força produtiva. Por exemplo, se a utilização do vapor, apesar de o carvão ter valor e a energia hidráulica não, garantisse vantagens superiores que ficariam excluídas no uso da energia hidráulica, e mais que as compensassem, a energia hidráulica não seria empregada e não poderia gerar nenhum lucro extra, e, portanto, nenhuma renda. Terceiro, 2 pontos. A força natural não é a fonte do lucro extra, mas apenas uma base natural dele, uma vez que é a base natural da força produtiva excepcionalmente elevada do trabalho. Assim, o valor de uso em geral é o suporte do valor de troca, mas não sua causa. Se pudesse ser criado sem trabalho, o valor de uso não teria valor de troca, mas conservaria sua utilidade natural como valor de uso. Por outro lado, uma coisa não tem valor de troca sem valor de uso, ou seja, sem esse suporte natural do trabalho. Se os diferentes valores não se compensassem para formar os preços de produção, nem os diversos preços individuais de produção o fizessem para formar um preço de produção geral, regulador do mercado, o simples aumento da força produtiva do trabalho, mediante o uso da queda d'água, apenas reduziria o preço das mercadorias produzidas dessa maneira, sem elevar a parte do lucro incluído nessas mercadorias. Do mesmo modo que, por outro lado, esse aumento na força produtiva do trabalho não se converteria de modo nenhum em mais valor, caso o capital não se apropriasse da força produtiva natural e social do trabalho que emprega, como se fosse sua própria força produtiva. Quarto, 2 pontos. A propriedade do proprietário de terra sobre a queda d'água nada tem a ver em si mesma com a criação da parcela do mais-valor, entre parênteses, lucro, e por conseguinte do preço da mercadoria em geral, que se produz com a ajuda da queda d'água. Esse lucro extra existiria ainda que não houvesse propriedade fundiária nenhuma. Ainda que, por exemplo, a terra a qual pertence a queda d'água fosse utilizada pelo fabricante como terra sem dono. Portanto, a propriedade da terra não cria a parcela de valor que se transforma em lucro extra,
apenas capacita o proprietário fundiário, o proprietário da queda d'água, a transferir esse lucro extra do bolso do fabricante para seu próprio bolso. Ela não é a causa de sua criação, da criação desse lucro extra, mas de sua conversão à forma da renda fundiária e, assim, da apropriação dessa parte do lucro ou do preço da mercadoria pelo proprietário fundiário ou proprietário da queda d'água. Quinto, 2 pontos. Está claro que o preço da queda d'água, ou seja, o preço que o proprietário fundiário obteria se a vendesse a um terceiro, ou mesmo a um próprio fabricante, não entra, inicialmente, no preço de produção das mercadorias, embora entre no preço de custo individual do fabricante. A renda provém, aqui, do preço de produção, regulado independentemente da queda d'água, das mercadorias do mesmo tipo produzidas com máquinas a vapor. Além disso, esse preço da queda d'água é, em geral, uma expressão irracional, por trás da qual se esconde uma relação econômica real. A queda d'água, como a terra em geral ou qualquer outra força natural, não tem valor, porque não representa um trabalho nela objetivado. Por conseguinte, tampouco tem um preço, o qual normalmente não é senão o valor expresso em dinheiro. Onde não há valor, tampouco se pode, precisamente por isso, representar qualquer coisa em dinheiro. Esse preço não é outra coisa senão renda capitalizada. A propriedade da terra capacita o proprietário a apoderar-se da diferença entre o lucro individual e o lucro médio. O lucro assim embolsado, que se renova anualmente, pode ser capitalizado e aparece, então, como preço da própria força natural. Se o lucro extra, que é a utilização da queda d'água, rende ao fabricante, é de 10 unidades monetárias por ano, e os juros médios são de 5%, essas 10 unidades monetárias representam anualmente os juros de um capital de 200. E essa capitalização das 10 unidades anuais que o proprietário pode extrair do fabricante graças à queda d'água aparece, então, como valor capital da própria queda d'água. Que esta última não tenha valor nenhum em si mesma, mas que seu preço seja um simples reflexo do lucro extra embolsado, calculado de maneira capitalista, é algo que se manifesta de imediato no fato de que o preço de 200 unidades monetárias representa apenas o produto do lucro extra de 10 unidades monetárias durante 20 anos, enquanto, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, a mesma queda d'água capacitará seu proprietário a embolsar anualmente essas 10 unidades monetárias por um período indeterminado, por 30, 100, X anos, e que, por outro lado, se um novo método de produção não aplicável à energia hidráulica reduzisse de 100 unidades monetárias para 90 o preço de custo das mercadorias produzidas pela máquina a vapor, desapareceria o lucro extra, e com ele a renda e também o preço da queda d'água. Depois de termos, assim, estabelecido o conceito geral da renda diferencial, passemos à consideração dele na agricultura propriamente dita. O que dissermos valerá também, em linhas gerais, para a mineração. Terminamos o capítulo 38, considerações gerais sobre a renda diferencial. Aí o 39 seria, né, a primeira forma da renda diferencial, mas dado o nosso horário, acho que cabe a gente pausar e conversar um pouco sobre a leitura desse capítulo 38. E aí já que eu estou com a palavra, eu começo só pontuando um detalhe, está aberto aí quem quiser também falar. Aqui no final, o Marx parece que enfim, mostra que essa vantagem também pode ser dissolvida, né? Essa vantagem natural.
Se, por exemplo, né, no caso, o que ele fala aqui no final, né, sobre o preço da queda d'água, né, se, por exemplo, um novo método de produção, né, não aplicava energia hidráulica, mas no caso ao vapor, né, reduzisse também dessa mesma maneira o preço de custo das mercadorias, né, então essa vantagem da queda d'água se perderia, né, mas aí dependeria não de por isso que talvez ele entende como sendo, né, uma vantagem sempre relativa aí, né. Mas é isso, está aberto aí para comentários, pensamentos. Mas só para insistir numa coisa que eu insisto, na verdade, nessa coisa do monopólio. Eu entendo que ele está falando ali que pode surgir alguma outra coisa que reduza esse preço de custo, né, por alguma outra razão que seja qualquer ali, e reduza esse preço de custo, fazendo com que aí não exista mais vantagem nenhuma, né? Só que eu entendo que o Marx ele está insistindo, apesar disso aí, ele insiste no fato de que aquela vantagem ali que tu pode obter da terra, ela não se dilui na concorrência. Isso não se dilui na concorrência. Agora, pode acontecer de fato, surgir alguma outra coisa, algum outro método, sei lá, que torne aquilo ali, que faça com que aquilo ali deixe de ser uma vantagem, né? Aí, de fato, não tem mais nem renda da terra, nem o preço da roda hidráulica ali e tudo mais, mas eu acho que é uma coisa meio sutil, mas se a gente não... Eu sei que isso é uma questão, acho que o Léo não tem muita concordância comigo nisso aí, mas eu acho que se a gente não mantém a ideia do monopólio ali, é difícil entender por que especificamente esse lucro extra aqui se transforma em renda da terra, né? E acho que só tem um outro comentário adicional, assim, que é importante que o Marx fala ao longo do texto lá também, que não interessa muito quem que é o proprietário dessa terra, né? Ou quem que é o proprietário disso que dá uma vantagem aqui para a terra, né? Porque o fato simplesmente de haver um proprietário, seja ele, né, independente de quem for, pode ser um proprietário comum, aqui, sei lá, qualquer coisa que a gente possa imaginar, mas se tem um proprietário, né, se o uso daquela vantagem está excluída dos demais, ela vai continuar gerando renda da terra, né? Pode continuar sendo apropriada na forma de renda da terra. Isso é uma coisa também interessante, porque acho que conversa com aquilo, né, de que essa renda da terra ela pode, né, se for aplicada pelo Estado, alguma coisa assim, ela poderia ter um uso, né? Enfim, mas é isso. Acho que só o que talvez muitos pontos. Eu acho que vale muito a pena votar nesses 5 pontos e ler bastante com calma cada um deles, né? Porque eu acho que a argumentação ali não é tão simples de você talvez tenha que ler com um pouquinho mais calma. Mas do que eu anotei aqui, eu consigo deduzir a renda da terra, essa produtividade extra, né? Essa renda diferencial, ela não tem a ligação com o trabalho, né? Porque o trabalho é a base material do sistema. Então, mesmo o capital constante é trabalho morto, objetivado na mercadoria, seja a mercadoria, vamos dizer assim, o carvão ou a mercadoria, a máquina, né? Então, quando o capitalista, por exemplo, usa uma máquina que ela é mais eficiente do que a máquina do resto da concorrência, porque ele inventou, ainda assim, objetivado nessa máquina tem trabalho. A renda da terra, ela é
vamos dizer assim, uma dádiva da natureza. É a queda da água, é a concentração de minério, é a produtividade do solo ou alguma outra questão climática favorável, né? E daí o segundo ponto é essa condição específica, ela é, de certa forma, você pode excluir, né? Porque, vamos dizer assim, se as pessoas aprendem a usar o vento, e não precisa você pode usar qualquer ventinho aí em qualquer lugar, isso não é uma coisa que você consegue limitar o uso, né? Você não consegue, como a Raquel bem disse, colocar o poder de monopólio. O poder de monopólio, ele nasce a partir do momento que eu consigo excluir o resto dos produtores, seja os capitalistas, seja qualquer outro, pela força, né? Então, acho que que eu consigo extrair dessas passagens, né, um pouco por aí, né? Então, a renda da terra, ela não tem conexão com a questão do trabalho, ela pode ser excluída, né? Ele fala aqui até no item 2, né? Os capitais têm acesso às condições favoráveis, os capitais excluídos, né? Ele usa esse termo. E, finalmente, eu acho que é interessante, acho que eu preciso ler de novo essa questão, de que essa renda fundiária, ela nunca entra no preço de produção, justamente porque não é trabalho, né? Porque a regulação do sistema capitalista do preço de valor é trabalho, renda fundiária acaba não entrando aí. E por isso que ela é diferencial, né? Ou seja, ela é diferencial em relação ao sistema. Fernando. Não, eu queria colocar uma coisa que, bom, já foi bastante falado, é provocar a, a renda diferencial. Quer dizer, quando você faz uma isenção tributária, né, que teve a guerra fiscal aqui no Brasil, você atrai o capital, porque você está gerando uma renda extraordinária para as indústrias que vão se instalar naquela região geográfica. Então, você está criando uma renda diferencial, desde que a indústria se localize naquela região. Pois é o problema da Ford no Rio Grande do Sul, depois acabou indo lá para a GM, né? Não, a Ford acabou indo para a Bahia. E também você podia pensar que é uma renda diferencial artificialmente criada pela China, quando ela fez uma redução do custo de mão de obra e uma repressão violenta sobre qualquer manifestação social contra os baixos salários, as condições degradantes de produção. Então, ela atraiu o capital. Então, ela criou uma renda diferencial que obrigou o capital a se mover para lá, para obter essa renda diferencial. Eu tô colocando um tema atual em cima disso, né? Então, não é mais simplesmente algo natural, e sim pode ser artificialmente criado. Vai lá, Vai Ian. lá, vai lá, Caio. Você quer? Porque senão eu vou. Não, tô na fila depois de você. Fogo cruzado. Eu não consegui participar da última semana. Aí acho que eu perdi uma parte aí, né? Um hiato aí do debate, né? Eu peço desculpas aí se eu não consegui colocar a questão, né? Eu acho que as duas formas, acho que elas são possíveis, né? Até onde eu consegui entender a discussão do debate sobre a renda. Eu acho que
Acho que essa que o Caio trouxe, né, que seria uma forma de renda diferencial, onde que não há produtividade do trabalho, e aí me parece que seria interessante pensar como isso se expressa hoje, né, para além da fertilidade do solo e da posição geográfica da produção, né? Hoje me parece que seria possível, né? Alguns estudos apontam que você pensar uma floresta em pé, né? Cheia de árvores nativas, né? De alguma maneira ela produz uma renda, um crédito, uma coisa dessa natureza, né? Ao mesmo tempo que eu acho também que existe a renda diferencial que é fruto da elevação da produtividade agrícola, né? Então, quando há a elevação da produtividade, aí você pressupõe maquinaria, principalmente, né? Então, se a gente pensa nos grandes projetos de irrigação, né? Ou em todas essas propriedades do que a gente se chama hoje de agronegócio, né? A gente está pensando numa elevação da produtividade, né? E se há uma elevação da produtividade, você implica no processo de trabalho, né? Então, acho que essas duas possibilidades, né? Mas é isso, eu acho que existe essa contradição. Não sei se eu consegui me expressar bem. Valeu. Não, eu acho que reagindo aos dois comentários, e eu gostei muito dos exemplos do Fernando, porque acho que eles dão uma boa questão para discussão conceitual, né? Quando ele, no caso da renda tributária, eu acho que é um ótimo exemplo de uma renda diferencial que ela é criada pelo Estado. A renda, o imposto ali, abatimento, subsídio, o que mudou na relação capital-trabalho, né? Em tese, não mudou nenhuma questão da relação, é simplesmente criar essa renda diferencial. Agora, sobre a questão da China, e talvez valha para o caso do que o Ian trouxe, ele deu exemplo do projeto de irrigação. Aí eu já não sei se eu estou convencido, porque, por exemplo, no caso da China, está falando de exploração, do trabalho, repressão da organização para manter o custo baixo, aí a gente está falando diretamente de apropriação, mais-valia absoluta, mais-valia relativa, relação capital-trabalho. Então, eu não sei se isso se enquadraria como uma renda diferencial, né? A meu ver, a minha primeira impressão é que isso não se enquadraria nesse conceito. Tá certo. No caso da questão agrícola, aí eu já fiquei mais em dúvida, porque vamos pegar lá o caso da transposição do Rio São Francisco. O Estado criou aquela obra lá e transformou uma série de terras que antes eram, vamos dizer assim, não agricultáveis ou de baixa produtividade, em alta produtividade simplesmente pela questão territorial, né? Aí, a partir dali para frente, se mudou totalmente a condição de produção daquela terra, né? Aí o Estado criou a renda diferencial, e como que essa distribuição de terra ela vai afetar né, a renda da terra. Eu acho que aí eu já acho que talvez tenha uma possibilidade de renda da terra, mas eu acho que é importante a gente voltar nessa questão conceitual, né? Deixar isso muito claro. Não são conceitos tão triviais, né? Eu acho que a renda diferencial da terra parece que é simples, mas é bastante profunda. Vai lá, né? Não, eu tendo a
concordar com o Caio no que diz respeito. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem um debate sobre renda, na verdade, renda, né, no sentido mais amplo, que é mais feito pela economia neoclássica, né? Então, aquela moça lá, ela foi até, tem trabalhos aí premiados e tal, trabalhou com aquele Milton Friedman, chama, meu Deus, Anne Schwartz, se não me falha a memória. E ela que vai meio que, digamos assim, não sei se é ela que inventou, mas ela vai dar fama para essa ideia do rent seeking, né? Que aí é o Estado que cria essas situações de monopólios, vamos dizer assim, que na verdade você cria uma camada de... Anne Kruger, desculpa, Anne Schwartz, Anne Kruger, isso, obrigado. Aqui, ó. Anne Kruger. Tem até um artigo dela famoso sobre isso, Political Economy of Rent Seeking, se não me engano, uma coisa assim. Que é bem essa ideia aí que o Fernando estava colocando, no sentido de que certas políticas vão criar situações de vantagens que vão ser apropriadas por certos grupos, certas empresas. Mas eu acho que aqui o que o Marx está falando, e na verdade o que a economia clássica vai falar sobre renda da terra, é outra coisa, né? Tem mais a ver, na verdade, com a especificidade dessa forma de vantagem que vai se transformar em uma vantagem monetária para os proprietários de terra. E aí, por quê? Porque essa terra tem E aí eu acho que tem uma questão que eu entendo que o Caio, o Ian estava falando ali sobre a questão da irrigação, de fato, e até eu lembro que no capítulo anterior o Marx comentava de que na legislação inglesa, e depois a gente até foi verificar na legislação brasileira também, as benfeitorias feitas na terra ficam com o proprietário da terra, né? Não tem nos acordos. Então, eu acho que provavelmente deve ter criado renda da terra, transposição lá do São Francisco, mas eu não sei se é criar renda da terra ou criar condições para que a produção capitalista de mercado naquele lugar seja viável. Não necessariamente quer dizer que criou renda diferencial ali por causa da transposição. Porque eu acho que a questão dessa renda diferencial ela tem muito a ver com uma terra de uma qualidade específica, tem uma fertilidade particular, e essa fertilidade particular dá uma vantagem, por exemplo, do Brasil, da produção de café na segunda metade do século XIX, indo para o oeste paulista em direção ao Paraná ali, a tal da terra roxa, né, que é bem mais fértil, enfim, não sei dizer os nutrientes, etc., que para a produção do café confere uma vantagem se você compara com as terras ali do Vale do Paraíba, por exemplo, né? Ou então, o que a Raquel falou, você tem certos minérios, tipo bauxita, você tem de qualidades, certas qualidades de bauxita, ou certas qualidades de minérios específicos, que isso dá diferença no mercado internacional, né? Então, se tem, por exemplo, a Vale opera uma mina de bauxita de tal qualidade, que é uma coisa mais... Então, quer dizer que ela vai ter uma vantagem, na verdade, a proprietário da terra, né, seria a União, e a União receberia royalties, sei lá como é que seriam as formas disso aí exatamente, mas é uma vantagem, e aí eu entendo o ponto da Raquel, uma coisa mais fixa, né, porque tá incrustada naquela terra, naquela minério e tudo mais, né. Então, eu acho que essa coisa da renda criada pela política, eu acho que é uma outra coisa. Talvez seria bom, talvez até nomear de uma outra maneira para a gente não misturar com a renda da terra. Aí, deixa eu ver quem que levantou a mão aqui. Ó. Todo mundo levantou a mão aí. Então, o Ian levantou primeiro, vai lá, Ian, depois a Raquel e aí o Fernando. Mas sem o interesse de simplificar e nem de antecipar, né? Eu acho que nos casos em que você há o arrendamento para um capitalista e todos esses projetos, a maioria desses projetos que se inseriram no bojo da Sudene, né? Como projetos de desenvolvimento regional, né? E aí eles estão muito próximos mesmo do São Francisco, mas eles foram terras públicas que foram dadas para
capitalistas, né? Com a finalidade de atingir um certo desenvolvimento regional, que era o sonho do Celso Furtado, né, e que depois, no período da ditadura, se transformou em outra coisa. Nesses casos, você há um arrendatário muito bem estabelecido e você há trabalhadores, né? Trabalhadores que, inclusive, migram de outras regiões. Você há investimento na propriedade. Então, quer dizer, o investimento que o capitalista faz na propriedade, né? E aí há uma elevação da produtividade. Como que o Astarita explica isso? Né? Aí talvez entre num outro debate, que é a regulação, né? A regulação se dá pelo solo menos fértil. Aí o Astarita vai fazer uma tabelinha, vai demonstrar, né? Onde há um investimento na produtividade, né? E a irrigação é uma das formas desse investimento, porque ela eleva a produtividade do solo, né? O solo, ele vai falar, o solo A, o solo B e o solo C. A taxa de lucro se mantém, e aí você modifica a renda, né? Mais ou menos isso, é esse o raciocínio que ele faz, né? Então, me parece que o Caio falou, o debate ele é complexo mesmo. Quando se trata de Marx, não tem coisa fácil, né? Não, só para comentar uma coisa sobre esse debate, essa conversa aí de se irrigação pode ou não pode ser tá na origem aqui da renda diferencial. No próximo capítulo, o Marx vai ser engraçado porque ele vai começar exatamente com essa discussão. Assim, para ele, a fertilidade do solo pode ser natural ou pode ser criada, né? Então, projeto de irrigação, há todo o estudo que o Marx vai fazer daqui dos alemães, lá do Liebig e do Frass, sobre uso de fertilizante e tudo mais, né? Isso é um estudo que ele estava fazendo porque, assim, a fertilidade do solo pode ser também artificialmente criada, digamos assim, né? Então, para ele, isso gera, sim, renda na terra, vai se transformar em renda diferencial, assim, a gente vai ver isso no início do próximo capítulo, assim. Só para, eu acho que, dirimir essa parte, porque eu acho que isso aí é bem tranquilo, assim, ele vai explicar bem tranquilo no início do próximo capítulo. Uma das características é o fato de não ser generalizável. Quer dizer, quando você tem uma inovação técnica, ela é das forças produtivas, em geral, ela se dissemina. Então, ela se generaliza. Nesse caso que nós estamos vendo, não se generaliza porque é algo específico. Então, o caráter generalista desse fator é bastante importante. Eu queria também trazer para o debate o termo rentista. Então, se você vai ver o sujeito que vive de rendas, né? Não sei se é um momento de falar isso aí, mas por exemplo, o rentista financeiro, ele é dono do capital dele, né? E ele, de alguma forma, aquele capital rende, rende de uma maneira absolutamente complexa, porque vai no sistema bancário, e esse sistema bancário vai colocar esse capital, sabe-se lá onde, e, de alguma forma, pode ser um capital fictício ou um capital produtivo, quer dizer, é um capital que é emprestado para a produção, e sendo emprestado para a produção, ele vai entrar em toda a problemática do valor, né? Mercadorias, etc. E quando é capital fictício, não. Então, só para complicar um pouco o debate, o fato de você ter um capital financeiro e é uma espécie de monopólio, ele é seu, não é de mais ninguém, você é proprietário daquilo, e você faz aquilo lá render sem fazer nada, né? Só que esse capital ele vai se transformar de uma maneira absurdamente complexa que talvez ele nem saiba, né, muito bem como aquilo lá vai ser. Eu só coloquei por causa do termo rentista, né?
Mas o caráter mais importante que eu vi aí é o caráter não generalizável, embora a criação, esse artificialismo na criação da renda diferencial colida com esse princípio de não generalidade, de não ser generalizável, colida. Aí tem um conflito. Se eu crio, ele pode ser, em tese, colide com o caráter de generalização, né? Não, sem dúvida, muitos debates, né? Bom, mas só essa coisa do rentista, acho que tem uma polissemia aí, né? Pode significar um rentista de renda da terra, é uma coisa, né? O rentista financeiro, acho que é outra. Acho que em português tem essa polissemia do termo rentista, né? Mas acho que é um pouco diferente, né? Estaria falando desse proprietário de terras, né? Enfim, mais disso, né? Ou do Estado também, porque o Estado é o grande proprietário das riquezas do solo, né? Então, a exploração mineral paga, né, tem que pagar, porque o Estado dá o direito de explorar, a exploração de petróleo e tudo mais. Então, acho que faria sentido pensar no âmbito das finanças públicas, talvez, né? Eu acho que caberia pensar assim, né? Mas o rentista aí, acho que seria outra coisa. Mas, de fato, é curioso, me chama a atenção como esses conceitos vão se misturando, né? Na história do pensamento econômico aparece como se fossem semelhantes, mas são coisas diferentes. De alguma maneira eles se encontram, né? Em alguns pontos eles se encontram, mas também se afastam. Acho que só a questão do rentista, né? Geralmente, como é tratado, eu não sei exatamente Marx, se ele precisaria também ler os termos que ele usa para o rentista da renda da terra, para o rentista do financeiro. Mas a gente fala em economia como renda, todo a renda, né, que não que não vem da produção. Então, está fora da relação capital-trabalho. Então, o salário e lucro, eles estão dentro da relação capital-trabalho. Cada uma tem a sua parcela, né? E a renda é tudo que está fora. Então, a renda financeira, a renda fundiária, você tem algum outro tipo de rendimento aí que vem dessa renda de monopólio, né? Se fala aí, já bem na economia neoclássica, né? Renda de monopólio. Então, o fato de ter um monopólio permite que o cara cobre uma renda a mais, e não tem a ver com a questão da produção. Mas, enfim, acho que é um bom debate aí. Importante ter esses conceitos aí, né, bem discutidos. Mas, Ocádio, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está dizendo que a renda diferencial não tem origem na exploração do trabalho agrícola? Que eu acho que eu não estou entendendo a questão que você está colocando. Acho que é um pouco isso, né? Que a renda... Entendi, agora eu entendi. Essa é uma questão polêmica mesmo. Né, ela tem uma dinâmica que está fora dessa relação do capital-trabalho, né? Ela tem a ver... Mas, assim, se entrelaça, mas é complexo, né? Tem a ver com essa discussão que a gente passou. Aí a maquinaria gera uma renda diferencial, é mais produtiva, mas a terra é uma questão locacional, mas é por aí. Bom, pessoal, acho que vamos ficar por aqui hoje. E aí, semana que vem, temos um novo capítulo para começar e continuar o debate. Então, obrigado a todos.